Boa noite. Hoje é 2 de abril de 2025. Estamos começando nossa reunião de radiação pura e quero agradecer aos nossos seguidores aí que estão sempre nos acompanhando, nos divulgando, porque a divulgação nos torna conhecidos e expostos, né? E da mesma forma que ajuda a nossa obra. Temos muitas coisas, né, no nosso assistencialismo e espero estar sempre contando com vocês e cada vez mais vocês nos ajudando, dando um like lá, como fala, né, e se inscrevendo no nosso canal para que possamos crescer e seguirmos ajudando as pessoas, que é o nosso objetivo. E hoje, por ser uma radiação, uma reunião de radiação pura, a nossa querida RIC, é sempre bom você estar preparado com um copinho d'água ou uma garrafinha d'água e num lugar quietinho, assistindo a nossa palestra. E no momento da radiação, se você estiver ajudando alguém, tomando conta de alguém, algum enfermo, divide com ele, põe a aguinha para ele também. E vamos lá, vamos ajudar. Vamos acordar o Espírito Santo. Vamos puxar o Espírito Santo para si. E, como sempre, eu leio sempre uma passagenzinha que o Espírito da verdade, que não gosta de se identificar, pede para que eu leve essa mensagem. E aqui nós temos tirado aqui da Bíblia, né, em Filipenses 3,13, é de Paulo, né? Isso é lá em Paulo, que ele fala, o título está aqui, avancemos, que ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo, irmãos, né? Quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Quer dizer, avancemos, aquelas que ficaram para trás, ficaram para trás. Não volte, deixe lá atrás, avance para aquilo que está perto de você. O que quer dizer com isso? O Espírito aqui explica. Na estrada cristã, como aqueles que se consideram cristão não é religião. Cristão era um povo que Jesus, falo sempre isso, escolheu, porque dentre todos os povos, todas as religiões que estão lá, os grupos, né, vamos falar assim, o cristão é o mais pacífico. Então, lá João Batista, lá, falou para ele, para você entrar aqui tem que ser batizado. Ele disse, tudo bem, o que você faz? Joga água aí, né? Ele foi lá para dentro da água. Aí tem muitos aí, os pastores que arrumam uma piscina, outro arruma água e joga em cima, pronto, está batizado. O padre pega o bebê lá, joga água na cabeça do bebê e batiza assim, mas isso é tudo, é um rito, talvez, dos cristãos. Mas qual é a serventia daquilo? Psicologicamente, aquilo serve, como eu ouço alguém falar assim, eu fui batizado nas águas, então eu tenho um compromisso. E o Espírito Sahari diz que quando isso acontece, quando abre a igreja, aleluia, graças a Deus, porque amarra os lobos, acorrenta os lobos, para que eles não ataquem as ovelhas no pasto. Olha que interessante. Dentro dessas religiões, olha quantos eles tiram do crime, quanto eles tiram do mal. Elas servem. Agora, a intenção de quem faz aquilo, aí é diferente. Mas você não está no lugar errado. Está se sentindo bem lá? Então segue, avança. Mas avança, não volte atrás, porque o recomeço é pior do que o começo.
E aqui ele fala assim: na estrada cristã, como diz, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, pararam lá, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Isso é grave. Aí eu estou aqui porque acho que fulano fez uma culpa para mim. Acho que eu fui enfeitiçado. Isso é muito grande. Sabe aquela vizinha, né? Pô, aquela pessoa, eu tô ficando doente, foi ela que fez uma culpa. Aí vai lá, uma coisa, olha, você está com uma culpa, né? E daí vai, né? Aquela coisa, você vai ficando doente mental e isso vai fazendo com que você para. Quando ele diz aqui, declaramos acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamada transformação do túmulo, que nós, na neurociência, chamamos isso de transtorno de luto. No meu consultório, vem vários assim. Transtorno do luto não é só que o seu companheiro, o seu pai, sua mãe, seu irmão morreu e você está com aquele transtorno, não. Às vezes uma separação de um companheiro, de uma companheira, transtorno do luto. Alguém que se afasta, aí você se sente abandonado. Isso é transtorno do luto. Aí o seu psicanalista, ele consegue resolver esse problema, fazer você entender sobre essa parte, né? É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. Poxa, o cara era meu amigo, né? E hoje ele não me compreende. O cara era meu amigo. Olha ele voltando atrás. É um missionário que se imobilizou em face da calúnia. Eu sou o bispo, sou seu Deus. Eu sou o seu superior. Sou o seu pastor. Ele para, se acha o profeta, entra a vaidade nele. Imagina eu aí na rua dizendo: eu sou o Sahara. Não, eu sou o médico do Sahara. Eu sou o Joaquim Luiz. A gente tem que aprender a separar as coisas. Eu tenho que avançar, eu não posso parar. Posso viver uma coisa que é ilusão, sabe? É alguém que se lastima a deserção de um consórcio de boa luta, não sei o que é isso. É o operário do bem que chama indefinidamente contra a fuga da companheira que não percebeu a dedicação afetiva. Poxa, eu fiz tudo por ela, e ela foi embora. Olha aí, transtorno de luto. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem, mas não conseguiu, fica frustrado. Ele fez um projeto e a coisa não andou, ele parou no mar, tá? Então isso é bíblico. E por aí vai, né? Quando ele fala aí, o cooperador que permanece na expectativa do emprego, olha só, e não consegue um emprego. Poxa, eu faço a entrevista e não consigo. O que está vendo comigo? Ele para, entra em depressão. Isso é neurolinguístico. Então a pessoa, alguma coisa está errada nela. Ela está estagnada, ela está parada no tempo, e aí ela procura o que? A igreja. O que a igreja faz com ela? O que aquele pastor, quando ele é bom na palavra, ele faz você se aquietar. Ele faz você parar, pensar, e daí para frente a sua paz volta e tudo vai no começo. É o seu psicoterapeuta que também, se ele for bom, ele vai fazer você parar, pensar, regressar, ver da onde partiu aquilo, que tudo tem um começo. E aí você voltar de novo direitinho, avançar e tudo funciona. Não pare, avance sempre. Agora avance para o bem.
Não passe à frente de ninguém, não atropele ninguém. Não espragueje aquela pessoa que conseguiu aquilo que você não conseguiu. Não, o cara ali, como é que ele consegue ser melhor do que ele? Como é que ele conseguiu? É porque você não é melhor do que ele. Você não mereceu. Vai naquilo que o Espírito Santo te dá. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa, isso não é um ritual, a nossa irradiação. Vocês que põem o nominho aqui, né, sempre mostram, né? Está o nome aqui, né? Nossos trabalhadores, eles carinhosamente escrevem e põem na água. Por que água? Outro dia, eu vi um pastor, ouvi aí na rede social, um pastor falando sobre, relatou lá, sei lá se é pastor, falando sobre a água. Que besteira que ele fala assim. Deus precisa de água para você beber, para você se curar? Epa! Eu não entendi. Se você está me ouvindo, pastor, aqui tem energia. Você tem muita água dentro do seu corpo. Água é energia. Então, no momento que você deseja, é a primeira capital. Tenha sempre uma água dentro da sua casa, que na hora da sua prece, beba ela. É o remédio da sua consciência. Por que não há água? Você não toma remédio? Está aqui o seu remédio. Então, deseja. Quando você for tomar seu remedinho, aquele remedinho da pressão, que esse remedinho me deixe curado, que esse remedinho não deixe minha pressão subir. Deseje, positivismo e beba a sua água. É o que eu vou fazer agora. E a radiação é uma coisa que sai daqui para ali. Você pode estar onde for. Então, nesse momento, fecha os seus olhos, ou não fecha, abre os seus braços, solta o ombro, respira um pouquinho, puxa bem, relaxa. Eu costumo botar uma musiquinha. A música, você vê que ela penetra em nós. Ela nos traz dopamina, serotonina, ela nos acalma, ela nos faz dançar, ela nos faz chorar, ficar triste, alegre. Olha o poder da música. Mas uma coisa ela tem de bom: a energia. Então, nesse momento que tocamos uma música, ela ajuda você a se concentrar. Seja você, nesse momento, uma pessoa sem problemas. Imagina você realizando aquele desejo seu. Eu quero meu emprego, eu quero um bom emprego. Eu quero ficar rico. Eu quero me curar. Quero largar essas muletas que estão aqui. Quero levantar dessa cama. Eu quero que meus filhos estejam bem de saúde, minha mãe, meu pai. Quero que o Brasil cresça, que o Brasil se acalme, que possamos tomar o rumo da nossa vida, sem inflação alta. São desejos. Quero que
que o meu vizinho esteja bem. Eu quero perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Pensa nisso. Traz para ti. Não é só eu que quero. Você tem que se dar também. Se dar para as pessoas. Se dar para o seu semelhante. E entenda que Jesus nos ensinou a sermos calmos, a sermos mansos. Tudo tem seu tempo, tem seu merecimento. O tempo é o Senhor da razão. Aprenda a esperar. E agora, se você está sentindo alguma coisa, pensa assim: quando eu abrir meus olhos, eu vou beber essa água, será o remédio da minha dor, será a minha cura. Então, nesse momento eu invoco o Espírito Santo de Deus entre nós. Invoca todos os espíritos benevolentes, a falange do meu mentor, Dr. Zahari, ao seu santo, seu São Jorge, Nossa Senhora da Aparecida, o santo que você botou, o seu padre, o seu pastor, a sua mãe de santo, o seu pai de santo, aquele que você tem fé, aquele que você pede bênção. Eu invoco todos eles aqui, porque são pessoas do bem, pessoas benevolentes, que querem o bem de nós. E uma só voz, uma só língua, como Jesus nos ensinou, sempre fala assim, porque numa língua só a gente fala junto como um mantra. Vamos falar com o Papai do Céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Devemos perdoar, tá? E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Esse é o nosso propósito, nosso pedido. E que livre os males das pessoas também. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Louvado seja todas essas palavras a qual eu invoquei. Graças a Deus. Vamos beber.